Galerinha, está chegando uma vacina e essa vacina, alguns cientistas dizem que é o avanço da década, galera. Sim, é uma vacina muito importante que eu sei que vai te ajudar. Pode não ser agora, mas quando você ficar velhinho, eu tenho certeza que vai te ajudar. E essa vacina é a vacina contra o Alzheimer, galera. Então vem comigo após a vinheta que a gente vai falar tudo sobre isso. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E hoje a gente vai falar de quê? Da vacina contra o Alzheimer. Eu sei que muita gente está naquela da vacina do coronavírus, né? Tá em alta aqui e realmente muito importante, a vacina mais rápida da história, beleza, tranquilo. É claro, eu fiz vários vídeos da vacina do Covid e, poxa, vocês estão todos cientes disso. Qualquer coisa, olha aqui nos vídeos do canal. Mas a gente tem uma outra vacina que ela é muito importante, tão importante quanto, porque ela vai ajudar muita gente e essa vacina é a vacina contra o Alzheimer, galera. É isso aí. Para você ter noção, o Alzheimer, ela causa em torno aí de 60% a 70% das causas de demência. Então, poxa, muita gente entrando aí nessa fase, principalmente, né? Pessoas, idosos que eu estou falando. Então, poxa, muitas das vezes é causado por essa doença chamada Alzheimer, que costuma ter o início em torno ali dos 65 anos, tá? E é claro, a gente está tendo um aumento da expectativa de vida cada vez maior, né, nos países, seja países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Então, olha só, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, atualmente existem cerca de 36 milhões de pessoas que sofrem com essa enfermidade, ou seja, que sofrem com Alzheimer. Agora, esse número pode dobrar até 2030 e triplicar até 2050. Ou seja, quanto mais a população dos países vai envelhecendo, e é claro, a expectativa de vida ela tem aumentado cada vez mais, e isso faz com que haja uma maior preocupação com essa doença, com Alzheimer. Afinal, galera, poxa, isso acaba tendo o seu início de forma tardia. E de qualquer forma, não existe cura até o momento. Pode ser que essa seja a primeira cura, a gente espera que sim. Bem, existem alguns fatores que podem levar, né, podem contribuir a pessoa a desenvolver esse Alzheimer, né? Por exemplo, tabagismo, sedentarismo, né? Então, combinando isso com a hipertensão, por exemplo, diabetes, obesidade, né? Alguns cientistas acreditam que isso pode favorecer a presença aí dessa doença, né? O desenvolvimento dessa doença, como eu já falei, geralmente acomete pessoas em torno aí de 65 anos para cima. É uma doença, galera, neurodegenerativa, tá? Então, existe o que a gente chama de proteopatia. O que é isso? É uma proteína que vai causar problemas nos nervos e vai causar essa degeneração dos nervos, tá? Então, essa proteína, que proteína é essa? É uma proteína que ela acaba sendo desenvolvida, né? Formando algumas placas, essas placas de proteínas que a gente chama de beta-amiloide. E também existe uma proteína chamada proteína tau, que ela tem um enovelamento anômalo. Tá? Então, são dois tipos de proteínas, principalmente a beta-amiloide, que isso é observado no sistema nervoso desses indivíduos. Agora, preste atenção, poxa, se isso é identificado no sistema nervoso, como isso é feito, né? É muito difícil a gente acabar avaliando, o médico acabar avaliando de uma forma superficial. E geralmente esse diagnóstico mais preciso, ele só ocorre como? Com a análise do tecido cerebral. E como é que eu vou tirar aqui meu tecido cerebral e falar, toma aí? Né? É impossível. Pelo menos a medicina não chegou nesse ponto ainda. Então, o que acontece? Geralmente, os casos de Alzheimer, eles são realmente confirmados, né? Quando eu falo confirmados, não é por testes clínicos, porque o médico ele pode confirmar por testes clínicos, né? Assim, pô, isso daqui é muito parecido com sintomas de Alzheimer.
A gente tem outras causas de demência, como eu falei, 60%, 70% é Alzheimer, mas pode ser outra coisa também, entendeu? Então, a confirmação 100% só com o tecido cerebral. E isso só acontece quando a pessoa está efetivamente morta, né? E, de forma geral, o Alzheimer ele vai levando, né, a perda de memória de curto prazo até a perda de todas as funções corporais, beleza? Tá? Então, alguns cientistas também acreditam que essa doença é uma doença que tem uma origem genética também, ou seja, se você tem pessoas na família com Alzheimer, né, você seja mais propenso a desenvolver essa doença. A gente costuma falar hoje em dia, né, tudo parece que é genético, né? Mas de qualquer forma, é importante que vocês fiquem ligados, porque isso pode aparecer, pode ter mais casos na família, uma propensão maior. Alguns cientistas acreditam também que o consumo de alumínio presente muito em panelas e tudo mais, né, talheres, esse consumo, né, enfim, que vai liberando ali alumínio, vai ficando ali nos alimentos, tá? Ou consumo de outras formas, isso pode contribuir, afinal, o alumínio ele é neurotóxico, né? Isso pode contribuir também para o desenvolvimento do Alzheimer, apesar de alguns outros cientistas, né, meio que discordarem disso, acharem que, olha, não é muito por aí não, tá? Mas de qualquer forma, fica aí, né, é sempre bom a gente ter um cuidado, né, porque não custa nada. E, claro, essa doença, ela não tem cura, pelo menos até o momento, né? Vamos esperar que essa vacina seja eficaz, que essa vacina tenha uma segurança e que traga efetivamente uma cura para quem tem Alzheimer ou para quem pode desenvolver essa doença. Galerinha, então falando assim mais especificamente, né, dos sintomas do Alzheimer, a gente vai evidenciar principalmente, isso é bom porque eu acho que é interessante você acabar sabendo disso, dessas coisas, né? Isso pode acontecer em algumas pessoas da sua família, né, e até você mesmo. Então, quanto mais a gente ter conhecimento em relação a essa doença, melhor, com um diagnóstico precoce. É claro que a gente tem até alguns tratamentos, mas não a cura. Mas, enfim, de qualquer forma, ajuda e quanto mais cedo iniciar, melhor, né? Vamos lá, os principais sintomas. Um deles é a falta de memória, né, para acontecimentos recentes. Então, essa falta de memória a curto prazo. Mas calma, não é? Puxa, caraca, alguém me falou não sei o que, eu esqueci rapidamente. Pô, não é assim. Isso tem que acontecer com uma certa frequência, né, galera? Uma frequência grande, tá? Repetição da pergunta várias vezes. Então, poxa, a pessoa ela acaba com essa falta de memória, né, perguntando várias vezes a mesma coisa. Mais uma vez, isso não é um caso isolado, porque às vezes eu sou meio assim mesmo, né? Será que eu tenho Alzheimer? Às vezes eu sou meio assim, eu sou meio esquecido e tudo mais. Mas se for algo que é temporário, algo passageiro, tudo bem. Mas se for algo muito constante, aí tu já começa a se preocupar, tá bom? Dificuldade, né, para acompanhar conversas, pensamentos mais complexos, esses pensamentos mais elaborados, que você precisa pensar na hora de responder, desenvolver alguns assuntos, isso vai ficando cada vez menor, né? A probabilidade da pessoa desenvolver esse tipo vai ficando cada vez menor, tá? Incapacidade, por exemplo, de elaborar estratégias para resolver alguns problemas, às vezes alguns problemas simples e que a pessoa precisa pensar rapidamente, né? Às vezes com um conhecimento básico você consegue, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade, tá? Justamente porque ela está perdendo essa capacidade de pensamento, ok? Dificuldade, por exemplo, para dirigir automóveis, encontrar caminhos conhecidos. Então, às vezes, a pessoa sempre dirigiu, fez sempre o mesmo caminho. Aí ela começa a se esquecer dos caminhos. Começa a ficar meio perdida, sacou? Dificuldade para dirigir, para passar marcha, por exemplo. Tudo bem que hoje em dia tem os carros automáticos, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê alguma dificuldade nisso daí, tá? Em algo que era rotineiro, algo que era simples, do dia a dia da pessoa, e a pessoa está cada vez mais dificuldade ali para chegar ao seu caminho, para desenvolver alguma coisa, tá? Também dificuldade para encontrar algumas palavras, né, que, enfim, exprimam algumas ideias, alguns sentimentos. A pessoa, ela não consegue se expressar. Imagina como uma criança, né? Uma criança muitas vezes tem sentimento, mas ela não consegue efetivamente expressar esse sentimento para os pais, né? Isso acontece muito com crianças. E isso pode acontecer com essas pessoas também, tá? Essa dificuldade de expressar esse sentimento, de chegar e falar, né? Então isso vai causar muitas das vezes
uma irritabilidade na pessoa, né? Uma desconfiança injustificada, né? Às vezes a pessoa até fica meio agressiva ou muito passiva, tá? Interpretações erradas de alguns estímulos, né? Alguns estímulos visuais, auditivos, acaba interpretando de forma equivocada. E isso, claro, pode levar a pessoa a um isolamento. Por quê? Porque ela não está conseguindo se conectar, ela está tendo várias perdas funcionais ali de pensamento, então ela não está conseguindo se socializar, entende? Então, se você notar isso em algum familiar, algum parente, alguma pessoa, você já começa a desconfiar. Pode ser que isso trate de Alzheimer, pode ser que não, mas de qualquer forma são sintomas aí mais clássicos de pessoas que podem desenvolver ou estão desenvolvendo a doença chamada Alzheimer, ok? E hoje em dia existe, né, um tipo de tratamento, alguns tratamentos farmacológicos, né, algumas medicações que vão inibir essa degradação, enfim, da acetilcolina, né, que é um neurotransmissor bastante importante. Isso vai acontecendo, né, essa degradação naturalmente com pessoas que têm Alzheimer, né, então esses medicamentos eles vão ajudar bastante, né. Além disso, há o tratamento de pessoas para estimular a função cognitiva da pessoa, então atenção, memória, linguagem, entre outras coisas, tá? Isso daí vai ser sempre bastante importante. Isso vai auxiliar, como eu falei, não vai resolver o problema, mas é um problema que pode postergar pelo menos a vida dessa pessoa, né? Vai tentar estimular aí a parte social, a parte física, preservar algumas habilidades cerebrais. Então, isso de qualquer forma é bastante interessante, tá? Agora a gente vai falar da vacina. Vamos lá, alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia e de Irvine, né, anunciaram então que estão desenvolvendo uma vacina contra Alzheimer e que os testes em humanos começam em apenas um ano. Ou seja, esses testes já foram feitos em camundongos, né, que foram geneticamente modificados para desenvolver esse tipo de proteína, a beta-amiloide, a tal de enovelamento anômalo, tá? E, claro, acabar gerando aí sintomas do Alzheimer e colocar essa vacina nesses ratos para ver o que acontece e os resultados foram positivos. Agora vão começar a colocar em humanos. Olha que coisa boa, né? Para ver se isso realmente vai ser eficaz nos humanos. Então foram introduzidos alguns fármacos, né, como o AV1980R, AV1959R e uma droga chamada Advax, né? Essa droga é o principal, né? E aí isso faz com que provoque uma resposta imunológica ao paciente, que, enfim, essa resposta imunológica vai fazer com que haja essa degradação, esse reconhecimento, essa degradação desses tipos de proteínas que vão causar o Alzheimer. E em camundongos, isso gerou uma resposta imunológica tal que a patologia, os efeitos, né, no cérebro e tudo mais do Alzheimer fosse interrompida. Olha que coisa interessante, né? Então, pelo menos, a gente espera que a pessoa que esteja desenvolvendo o Alzheimer, isso seja interrompido. É claro que o melhor seria regredindo, mas se interromper, poxa, melhor, né? Enfim, pelo menos a gente não tem o avanço da doença que pode culminar na morte da pessoa. Mas os cientistas, enxergam o potencial dessa vacina de evitar o surgimento da demência e do Alzheimer, galera. Bem como até reduzir os sintomas
caso eles já tenham começado, né, caso já seja diagnosticado por alguns testes que a pessoa esteja desenvolvendo Alzheimer, então isso acaba sendo importante, né, porque vai reduzir os sintomas e que estejam começando, né, nesse caso aí, a se manifestar. Ou seja, um potencial muito grande dessa vacina, além de estopar alguém, né, que esteja desenvolvendo Alzheimer, regredir a doença, e para pessoas que ainda não desenvolveram, que posteriormente poderiam desenvolver, que não desenvolvam mais, porque isso vai gerar uma resposta imune, vai gerar anticorpos que vão reconhecer essas proteínas e acabar destruindo-as. E isso faz com que a pessoa não desenvolva mais Alzheimer, galera. Que, repito, é uma doença que até o momento não há nenhum tipo de cura, galera. Então, poxa, a vacina, ela é essencial. E olha que interessante, geralmente a gente pensa vacina, né, para, poxa, vírus, bactérias, né, para algum patógeno que vem de fora e te causa alguma doença. Mas nesse caso vai ser uma doença contra algo que está sendo criado dentro do seu corpo, dentro das suas células. Olha que interessante, esperamos que isso dê tudo certo. Estou aqui, ó, torcendo para que dê certo, vamos juntos. Eu acho que vai ser uma grande vacina aí, uma grande revolução aí, vai ajudar muita gente e vamos seguindo, fé em Deus, beleza? Que vai dar certo, beleza, galera? Então é isso. Eu vim trazer essa novidade para vocês, eu acho que vai ser muito interessante, vamos ver. É claro que esse início de teste em humanos, isso, poxa, vai demorar ainda a acontecer, né? Pode demorar até cerca de 10 anos. Como eu falei, a vacina ela entra na fase 1, fase 2, fase 3, então a gente tem que ir com calma, não vai ser no ano que vem, ou então daqui a 2 anos que a vacina vai estar pronta, mas de qualquer forma, se a gente pensar aí no longo prazo, é sim uma notícia muito boa, que isso pode trazer vários benefícios aí, principalmente, é claro, a gente chegando à cidade, né? E eu espero que todo mundo chegue lá, viva o suficiente para isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não esquece, curta, comenta, compartilha essa informação aqui. Estou sempre trazendo novidades aqui no canal. Bastante curiosidades, bastante informações, bastante novidades. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando aqui. Um grande beijo e tchau, tchau.